episódio do podcast das Imparáveis e hoje vocês vão conhecer a famosa Carol, que vocês vivem vendo aí nos meus anúncios. Quem é essa Carol? Nosso primeiro episódio nós vamos trazer aqui uma sequência de podcasts, resultados das nossas alunas aqui do GPS e vamos também falar da vida do empreendedorismo feminino como um todo. Né? Então nós não vamos focar aqui só no mercado digital, porque na verdade nós somos muito mais que isso, né? Com certeza, muito mais. Então eu quero que você se apresente para as meninas, fale um pouquinho aí. Quem é a Carol? Tão difícil isso, né, gente? Mas vamos lá. Bom, eu sou Carol Gazola, eu sou esteticista e cosmetóloga há 10 anos. Atualmente, sou de Belo Horizonte, mas atualmente moro em João Pessoa. Então, assim, eu, meu marido e minha filha, sem rede de apoio, na loucura total da maternidade, na busca de me reencontrar também, né? A gente sabe que depois que a gente vira mãe, tudo é tão difícil, né, Joyce? Mas, graças a Deus, assim, o mercado digital veio aí pra mim como um presente mesmo pra me ajudar a me reencontrar, me dar mais tempo de qualidade, né, com a minha filha. Atualmente eu tenho a clínica em Belo Horizonte também, né, ela continuou, mesmo que eu mudei para João Pessoa, mas a clínica continuou. Só que estamos nos processos aí de vender, porque realmente eu quero focar toda a minha energia. Porque ela descobriu o potencial disso daqui, Isso, gente. gente. E aí o jogo vira, né? É isso mesmo. Conta para as meninas um pouquinho como que era a sua vida antes do digital, a sua rotina com a sua filha, a sua rotina com o seu marido, o que se passava antes de você fazer a sua primeira venda? Então, Joyce, eu sempre falo assim que depois que a gente vira mãe, a gente fica numa busca mesmo. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive a minha renda, meu dinheiro, né, a minha independência. E depois que eu me tornei mãe, isso acaba que acabou, Você né? perde, né? Perdi totalmente essa independência financeira, né? Aí eu tive que parar os atendimentos, né? Isso eu ainda morando aqui em Belo Horizonte, antes de mudar. Então, assim, o meu marido, ele ficou, né, por conta de toda a questão financeira da nossa casa, e aquilo sempre, por mais que ele nunca me forçou, tipo, você precisa voltar, vai trabalhar. Ele Cadê nunca, o Pix? ele nunca, nossa, muito parceiro, nunca fez, nunca precisou, né, disso. Ele sempre falou, olha, pelo contrário, volta no seu tempo, a hora que você achar que é a hora. Mas, obviamente, né, que o orçamento da casa mudou. Sim. Então, assim, eu ficava muito sem graça, de, nossa, eu preciso fazer minha unha, né, tem que pedir um dinheirinho. Isso é muito ruim. Principalmente pra quem sempre foi independente, né? Sempre foi independente. Por mais que eu falo, assim, que isso é uma coisa, é uma crença que foi colocada na nossa cabeça, né? Então, assim, de que a gente não pode depender do nosso marido, né? Eu acho que é tudo junto. A Sim. mulher e o homem, a partir do momento que eles casam, né? É uma família, é uma pessoa só. Sim. Então, eu também aprendi muito isso vivendo a maternidade. A maternidade veio para me ensinar várias coisas e isso foi uma delas. Eu era um pouco individualista, né? Com essa parte financeira, assim. Então, quando eu me vi, né, precisando realmente me apoiar nele, né, confiar nele e tudo, eu ficava muito louca, porque eu falava, meu Deus do céu, eu me sentia inútil. Olha pra você ver, eu tava criando uma pessoa, né, cuidando de uma pessoa totalmente, totalmente, assim, dependente de mim e me sentindo mal por conta disso. E aí, depois que eu voltei, né, pra atender, Melina foi pra escola e tudo, aí as coisas foram melhorando, mas sempre aquele sentimento, meu Deus, eu preciso, a internet tá aí, Jesus. E, nossa, e o que eu vou fazer? E eu tinha ideias, fiz também, cheguei a fazer 2 lançamentos, né, de curso, a Joyce sabe como que é a loucura Sim. de um lançamento, né? E assim, foi algo que me bloqueou muito, porque eu com um menino pequeno, tinha que gravar vídeo, tinha que gravar, e é uma rotina muito estressante que você tem que Sim. fazer ali pra fazer o negócio dar certo. Então, nossa, eu fiquei totalmente bloqueada. Eu fiz os 2 lançamentos, foram legais, deu um resultado bom, mas eu falei, eu não quero mais mexer com isso. Nossa, Só para explicar para as meninas, contextualizar a diferença do lançamento com o que a Carol trabalha hoje. Lançamento é a modalidade de venda onde você aquece a sua audiência, ou seja, você precisa gerar conteúdo para que depois você ofereça o produto, faça a sua venda, né? Mas a gente não tem garantia, né? Você vai dar o conteúdo e pode ser que a pessoa compre
ou pode ser que não. Sim. Então, lançamento, para quem não sabe, né, ainda não convive ainda nesse meio digital, é isso. Você gera conteúdo, gera antecipação, coloca pessoas que possivelmente comprariam o seu produto para dentro do seu funil de vendas e lá no final das CPLs, né, que são as aulas gratuitas, você vai fazer a oferta e pode ser que essa pessoa que está lá assistindo a aula compre ou não. O que ela está falando que é desgastante é essa questão de você gerar muito conteúdo, que é um volume muito grande de conteúdo. Para você atrair seu público. Sim, né? e pode ser que a pessoa compre e pode ser que não compre, né? Então isso tem cada vez mudado mais, né? As pessoas, o comparecimento do lançamento tem diminuído cada vez mais e a conversão dele também tem sido cada vez menor. Isso. Então, por isso que a gente fica meio assim, né? Ressabiada. E sem falar essa questão do desgaste emocional também, que é muito foda, né? Assim, a pressão, né? A pressão e o nervosismo que você fica ali na hora. E eu ficava, meu Deus, não é possível. A internet tem tantas possibilidades, não existe uma forma de ser mais... Tem que ter uma forma de ser mais leve, né? E aí, depois de um tempo, aí eu mudei pra João Pessoa e tudo. E aí foi quando eu já conheci a Joyce, né, há um tempo. E aí começou a aparecer os anúncios dela pra mim, falando sobre o GPS, né, de você usar o seu conhecimento pra criar produtos. Eu ficava assim, cara, eu acho que é isso. Aí, tanto que eu chamei ela um dia, né? Ela me explicou como é que funcionava e tudo. No mesmo dia eu já comprei. A Carol, pra vocês terem ideia, ela começou a assistir aulas e me mandou um vídeo chorando. Eu falei, mandei. Ela nem chegou ainda. Mandei chorando. Porque eu falei assim, cara, é isso. Ela, né, tem uma aula lá, eu não sei qual que é a aula que você fala dos seus resultados. Sim, as primeiras, né? É uma das primeiras aulas. Que eu mandei pra ela chorando muito. Tipo assim, Joyce, eu achei o que eu queria, o que eu preciso. E é isso. Então, foi... basicamente isso. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo muitas pessoas perguntam assim, vai ter resultado? Se eu comprar, eu vou ter resultado? Gente, a gente não pode dar garantia de resultado para ninguém, né? A minha metodologia, ela foi testada e validada, não só por mim, mas pelas minhas alunas também. Só que tudo, como qualquer coisa nessa vida, exige dedicação. E a Carol, eu sempre falo isso, a Carol tem uma menina pequena, né? A gente vai contar mais um pouco aqui do contexto de vida dela. 2 anos, né, a menina tem. 2 anos. E ela participa de todas as aulas ao vivo. Toda terça-feira, às 16 horas, a gente tem encontro ao vivo e todas as aulas a Carol tá lá. E todas as aulas ela manda 1000 perguntas. Eu falo assim que tudo assim que eu pego pra fazer, né, eu me entrego ao máximo. Então, até por isso que essa questão do lançamento eu fiquei muito frustrada, porque eu me dedicava e tudo. Só que assim, era uma coisa que me consumia tanto que aí eu fui deixando de gostar da coisa, sabe? Então, e eu tenho, igual eu falei com a Joyce, quando eu entrei, eu falei, Joyce, eu tô numa sede. Sabe quando você pega parece que é a sua última chance na vida. Você fala assim, se esse trem não der certo, eu não sei o que eu vou fazer, não. Zerou o game. E eu falei, não, eu vou pegar esse negócio. Então, assim, eu acho que é essa sede mesmo pra fazer o negócio dar certo, sabe? Eu acho que é isso que me fez estar indo, né, no jogo aí. Quando você decidiu, né, que você queria entrar para o mercado digital, naquele momento de transição, qual que era o seu maior desafio, a sua maior dificuldade? Você olhou assim para aquele percurso que seria ter que percorrer e pensou assim, nossa, isso aqui vai ser complicado. Teve algum momento assim? Então, realmente, eu acho que foi a rotina com a minha filha, né? Porque aí eu já estava morando em João Pessoa, que eu comprei o curso, acho que foi no finalzinho foi meio de fevereiro desse ano, de 2025. E a Melina ainda não estava na escola, então era só eu, meu marido e a Melina. Meu marido trabalha o dia inteiro e eu ficava com a Melina o dia inteiro em casa. Por mais que já tinha a rotina dela do sono e tudo, isso era uma coisa que eu ficava, gente, que horas que eu vou criar esse produto? Que horas que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Porque a mente da gente já vem bombardeando, né, de pensamentos pra fazer você voltar, tipo, a estaca zero. Eu falava, não vai dar certo, ela vai dormir e tudo, vai dar tudo certo. E aí foi caminhando. Fluindo, isso. Então, essa questão da rotina realmente. Da rotina. Porque a gente, querendo ou não, quando a gente, né, tem essa questão da maternidade, a gente também quer ser uma boa esposa, né? Sim. Você quer estar presente na vida do seu esposo. A casa organizada, né? Eu não sei você, mas eu não consigo produzir ambiente bagunçado. Sim, completamente. Eu lembro um dia que você mandou um áudio no suporte falando assim, eu tô passando roupa. É tipo isso. E eu realmente lá em casa a gente ainda não tem uma pessoa, a gente tá até programando agora, né, pra ter uma pessoa pra me deixar mais livre, né, porque agora a gente já viu que o negócio é muito bom, dá muito certo, mas tem que ter dedicação. Sim. Então, quanto mais tempo eu conseguir me dedicar pra isso, mais resultado eu vou ter. Sim, com certeza. Então até então, mas eu não tinha. Quando eu comecei era, né? Eu e eu, né? Eu e Deus.
E aí, e era isso. Aí eu ia fazendo, né, estudando, produzindo na hora que... Conta pra mim como que foi a reação do seu esposo quando você falou com ele, eu acho que agora... Não, foi muito engraçado isso, porque foi o seguinte, eu te falei que eu já investi muito em curso, mentoria e tudo, e todos tinham um fundinho de tipo assim, você vai criar seu produto, você vai não sei o quê, mas sabe quando não era, você começava a assistir as aulas, nossa, meu Deus, você tá falando as mesmas coisas e não sai do lugar, eu sério mesmo, o tanto de gente que e curso caro, tipo 2.000, 3.000 reais. A última mentoria que eu investi, que eu até comentei com você, falei, nossa, eu tava assistindo as aulas na época. Eu paguei, a gente investiu, acho que era 3.000 e tantos reais na mentoria do cara. E aí ele mandava criar, só que o dele eu acho que era mais pra questão do lançamento também. Era 7 vídeos por 7 dias. 7 vídeos por 7 dias. Você tem noção que é isso pra uma mãe que tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar de mim? Gente, não tem cabimento isso. E aquele trem foi me frustrando. Aí o primeiro dia eu consegui, o segundo dia eu consegui, o terceiro dia, chegou no quarto dia eu falei, gente, não é pra mim. Eu vou jogar esse trem, eu vou quebrar esse trem tudo. Nossa, péssimo. E aí foi quando eu falei com o Gabriel, eu falei, amor, comprei um curso. Aí ele falou assim, nossa, outro curso? Não é possível. Eu falei, não, calma, esse é diferente. Eu prometo. Eu falei com ele assim, é da Joyce e tal, porque ele também já te conhecia. Sim. A Joyce, aí eu comecei a falar, não, é porque ela agora tá nessa parte de infoproduto e tal, não sei o quê. E o curso dela parece que é muito legal, aí eu comprei. E na época você tava vendendo GPS, um valor assim, muito, né? Eu falei com a Joyce, até hoje eu ainda acho que é muito barato pelo que ela entrega no curso, gente. Então se eu fosse vocês, eu já comprava rápido, porque o dia que ela pôr 5.000, ninguém chora não. E vai estar valendo a pena ainda. E aí eu falei com ele, falei assim, olha, eu te prometo que dessa vez eu tenho certeza que vai dar certo. Porque assim, o negócio é muito bom, é muito claro, é muito objetivo e eu vou chegar já fazendo. E aí eu comecei a assistir suas aulas, já comecei a produzir tudo. E ele viu mesmo a minha dedicação. E aí ele já foi, né, criando os produtos na cabeça dele. Nossa, deixa eu criar produto disso, daquilo. Aí ela pensou, eu não tinha tempo, agora eu tenho menos tempo. Isso mesmo. Mas foi ótimo, assim. Mas graças a Deus ele sempre me apoiou muito, sempre acreditou em mim. Ele falou assim, então beleza, se é isso aí, então vambora. E hoje ele tá vendo, né? E uma coisa que eu sempre falo é a importância da gente ter pessoas que nos apoiem. Sim. Né? Nesse momento que a gente tá gravando o podcast, inclusive meu esposo tá sentado aqui. E eu acho que isso faz muita diferença. Muita né? diferença. Porque quando você não tem apoio, principalmente da pessoa que você convive com ela, fica muito difícil. Porque aí você tem que se provar mais, né? E ainda tem que provar pra pessoa ainda, né? Então, Sim. assim, realmente eu acho que faz muita diferença. Então, se você, né, tem o seu esposo, já chama ele, conversa com ele, fala, amor, dessa vez eu te prometo que vai. Você viu que funciona, né? E mesmo quem não tem, né, Joyce? Eu falo assim que é óbvio, isso é um baita empurrão para você seguir, né, nessa jornada aí da vida, do empreendedor, enfim. Mas quem não tem também, eu acho que assim, vai na calada mesmo, faz, Sim. mostra que vai dar certo e aí depois Inclusive, ele vai... esses dias eu recebi uma caixinha de pergunta e a pessoa perguntou assim, meu noivo não me apoia. Eu não sei mais o que fazer, não me apoia entrar no digital, não sei mais o que fazer. E aí eu até respondi essa caixinha interrogando mesmo, porque às vezes a gente quer que a pessoa nos apoie de uma forma, mas não é a forma dela apoiar. Nem ela sabe, né, o que é isso. Então assim, às vezes a pessoa não tem noção do que é o mercado digital, ela não sabe do potencial que tem, então ela não vai, gente. É muito difícil a pessoa, porque é algo não palpável, né? Diferente de você abrir uma loja, é um negócio diferente. Então, pra quem já está habituado, já conhece, é uma coisa. Pra quem não tá, é uma outra coisa. Geralmente, assim, quem não apoia, igual, por exemplo, o Gabriel, acredito que o Everson também, tem essa pegada mais empreendedora. Sim. Eles vivem isso, Sim. né, com a gente. Então, eu acho que quem não apoia também vem muito dessa questão. Tipo assim, a pessoa acha que CLT, mas quer Seguro, aquela segurança, né? Sim. Aquela falsa segurança. Então, por isso, talvez ela não apoia também, né? A esposa, enfim. Mas, eu inclusive, respondi nessa caixinha. A melhor forma de você fazer com que a pessoa acredite no seu projeto, né? Que o seu negócio vai dar certo, é fazendo e tendo resultados. Né? Porque se você adiar algo que você quer que dê certo, porque uma pessoa não te apoiou, vai te deixar mais longe ainda do seu resultado. Então, não é o caminho. Isso mesmo. Agora, uma pergunta que é polêmica, né? Quando você pensava assim, no mercado digital, quando você começou ali a produzir, que você colocou o produto para rodar, você imaginava que era possível fazer
Muito dinheiro? Tipo assim, você imaginou o quê? Qual que você imaginava o quê? Ah, eu vou fazer tanto. Tipo, Você fala mensal, assim? Ou de dinheiro. Então, eu ficava assim, não, eu sabia que era possível, mas quando você começa ali, você fala assim, nossa, mãe, mas como que essa pessoa chegou lá? Tem que vender muito produto, né? Porque no nosso caso, nós vendemos produtos low ticket, né? Isso, são produtos até R$97. Isso, aí eu ficava assim, nossa, mas pra fazer 10 mil, não vai demorar demais. Não, 10 mil, quanto que eu tenho que vender? Aí comecei aquela coisa. Então eu ficava. Só que assim, no meu primeiro mês eu fiz 15 mil reais, Sim. né? Então isso já abriu, tipo assim, né? Como se diz, vendas caíram nos meus olhos e eu falei, cara, início eu tava com o produto principal e o outro eu comecei há poucos dias de fechar os 30 dias, né? Eu lancei o segundo produto. Sim. Então, assim, foi basicamente do primeiro produto mesmo que o negócio foi... Eu lembro da primeira venda. Eu tinha ido buscar as minhas filhas na escola, porque é uma coisa também que a gente sempre faz questão, né, de pegar as meninas, esse tempo ali no almoço com elas. E aí, na hora que eu tava saindo do portão da escola, você me mandou a mensagem. Minha primeira venda! Nossa, foi ótimo, assim... E a venda já tinha acontecido, mas eu acho que você não tava com o celular na hora, você tava na piscina com a Melina e aí depois... foi isso mesmo. Então, assim, nossa, gente, a sensação e você pensar assim, eu tô ali com a minha filha, brincando com ela e o negócio tá vendendo. É uma coisa fantástica. Nossa, eu nem sei. E a primeira venda, eu falo que ela desbloqueia muitas crenças. É isso que eu te falei. Parece que sai vendas assim dos seus olhos, você fala assim, cara, isso é possível, eu consegui. Isso aqui é só o começo. Aonde eu vou chegar fazendo isso, entendeu? Então, e um dos diferenciais que a gente tem dentro da nossa metodologia é que a gente cria os nossos produtos, mas a gente não depende de um gestor de tráfego para vender. Depois que você já estiver vendendo, já tiver, né, ali como pagar uma pessoa, aí ok. Mas o que eu ensino para as minhas alunas é que elas aprendam a fazer. Então a Carol, isso aqui que ela tá contando, a experiência dela de criação e venda, tudo ela que fez. Criação de páginas de vendas, né, a criação do produto em si, subir campanhas, administrar as campanhas, otimizar as campanhas. Não, e no curso, né, as aulas, assim, são muito bem explicadas. Então, o que eu fazia? Eu colocava o tablet do lado, assistindo... Era praticamente uma lan house. O tablet com as aulas, a Joyce, né, estudando e tudo, e o meu computador e fazendo passo a passo. Então, é muito didático. Então, eu conseguia aplicar tudo que você falava lá na aula, eu conseguia aplicar na hora, né? Então, isso já facilita muito o aprendizado, muito, né? Muito. Eu queria que você me falasse um pouquinho nas aulas, dentro das aulas, dentro dos encontros, qual que foi o momento, assim, que você acha que foi, que te marcou? Teve algum momento em que você assim, marcou, eu falo você mesmo como pessoa, você fala, meu Deus, isso aqui é real e vai dar certo. Eu acho que é de todo mundo, assim, que quer quer trabalhar com o digital, é a questão do tráfego mesmo, né? Que você cria um monstro na sua cabeça, que você fala assim, meu Deus... Nunca vou conseguir fazer isso. Nunca vou conseguir fazer um pixel. Nunca vou conseguir fazer nada. Da onde que eu tenho que partir? Pra onde eu vou? Pra onde estou? E nessa aula que você ensina, e que aí você faz tudo, deixa tudo lá no jeitinho, sobe a campanha, você vê que o negócio, você fala assim, cara, pronto. Eu adiei isso tanto tempo. Mas eu acho que é isso, Joyce. É aquilo que eu já te falei. Eu acho que tem tantas pessoas hoje no mercado vendendo isso, mas elas não entregam de uma forma clara. Acho que, assim, eu não sei, acho que Deus mesmo te abençoou. Obrigada, Senhor. Muito mesmo, mas é de verdade mesmo, assim. Deus te abençoou de um jeito que você é muito clara pra falar, pra explicar, sabe? Assim, não tem enrolação, é direto ao ponto. Então isso facilita muito pra até pra quem nunca ouviu falar disso. Né? Então, tipo assim... Quando eu criei, né, a metodologia do GPS, eu pensei em mim. Porque quando eu comecei, eu não sabia nada de tráfego, eu contratei um gestor de tráfego. E ele também não sabia de venda de perpétuo. Assim, ele estava começando no processo, a gente aprendeu muita coisa junto. Mas eu pensei justamente na pessoa que não tem informação. Porque, gente, é tudo muito obscuro. Parece que as pessoas, elas colocam, tipo assim, vou te dar até 40%, 60% você tem que pagar 50 mil para você fazer parte da minha mentoria. Se vira, né? Se vira. Então, assim, a minha ideia era realmente trazer essa clareza, sabe? Porque a gente sabe que depois que você faz a primeira venda, desbloqueia muita coisa. Muita. Então, assim... o meu objetivo era fazer com que vocês tivessem a primeira venda, porque aí eu sei que vocês iriam
correr atrás, e fazer o que tivesse que ser feito pra que acontecesse. E a primeira venda da Carol foi no primeiro dia depois da campanha. No primeiro dia. Não, e meu marido, eu lembro que ele ficou chocado. Ele falava assim, amor, você sabe que tem gente que no começo, né, de tudo, lá de quando tudo ainda era mato, né, a pessoa demorava 6 meses pra fazer uma venda nesse negócio. Você tem noção disso? Que você fez no primeiro dia que você subiu a campanha? Eu falei, realmente eu não tenho noção disso. Mas o tráfego, ele mudou muito, né, de uns anos pra cá. Hoje, as próprias campanhas que a gente sobe e as que mais performam, né, não sei se pra você ainda é assim, mas as campanhas Advantage, Sim. A inteligência artificial do próprio gerenciador, ela é muito boa. Então, assim, ela acha o público, mas a gente tem que ter todo o resto, né? Não adianta não é só o tráfego. Né? Não adianta saber só de tráfego. Isso mesmo. Então, vamos lá. Agora, eu queria que você contasse pras meninas como que foi a sensação sua e do seu esposo quando vocês viram que vocês chegaram a 10 mil de faturamento? Nossa, gente, eu falo assim que os 10 mil... Na verdade, todos os dias que você vai vendendo ali, que você vai olhando o saldo e tal, você fica assim, é um marco. Mas os 10 mil, eu não sei explicar. Assim, é um marco de que você... Nossa, que prova pra gente mesmo, sabe? Tipo assim, eu sou capaz. Se eu fizer um negócio, né, do jeito que tem que ser feito, vai dar certo. Deu certo. E, nossa, quando bateu o 10K, eu lembro que eu fiquei te mandando, né? Tipo, 9 mil e não sei quantos. Ai, Joyce, hoje vai. Hoje vai. Se tiver mais uma vendinha, nossa, aí você fica... Não, aí você comemora cada venda, até, né? Óbvio, até depois dos 10 mil você também comemora, mas até os 10 mil, não, é quase que você dá um beijo na pessoa que compra de você. Tipo a primeira, gente. A primeira a gente quer fazer uma festa pra pessoa que comprou. Mandar um presente lá pra casa dele. Mas é isso, eu acho que é um marco mesmo de que... Pra gente que a gente é capaz, que se a gente fizer, né, dá certo mesmo, se você tiver resiliência ali, foco, é isso, eu acho que eu acredito. E nesse processo ali, eu sempre falo com ela, porque eu lembro até hoje o dia que a gente fez mais de 2 mil reais de faturamento, que a gente tava num restaurante, comemorando não sei o que, era alguma coisa também de meta que a gente tinha batido. E aí, na hora que eu abri, ele falou assim, hoje vai dar 2 mil. Na hora que eu abri, já tava 2.400 e alguma coisa. Ou seja, a gente bateu 2.500 nesse dia de venda. É isso, né? Tipo assim, nossa, vai dar 300 reais hoje. Porque, gente, é um negócio tão louco que você fica assim, o dia que eu vender 100 reais, nossa, você pensa, vai ser 100 reais, nossa, um negócio dia. Tipo assim, porque a gente vende produtos até 97. Então, 100 reais são 10 pessoas comprando. Você já pensa, pô, né? Já é são 1.000 reais. 1.000 reais, Eu 1.000 tô reais. assim, não, 100 reais, quase que uma venda, né? Se a gente for fazer 1.000 reais no dia, são 10 pessoas comprando. Ou seja, são 10 pessoas que confiaram na gente. Sim. E são 10 pessoas, né? Se você for vender um produto de 1.997, você vai demorar muito mais, porque até essa pessoa ter a confiança em você para pagar esse valor, demora muito mais do que uma pessoa pagar 100 reais. Então, quando a gente bate 1.000 reais num dia, você pensa assim, nossa... Dá pra ir mais, ir mais. E isso não acontece só com os 1.000, né? Acontece com outros também, 1.000, 2.000, e aí é um negócio que eu falo assim, que não tem precedentes. E agora a Carol começou a vender em dólar, gente. Ai, gente. Que ela tá outra virada que essa mulher aqui, nossa. Nós fizemos uma imersão, foi um domingo, de 9 às mais de 19 horas. E aí a gente pegou o produto, né, delas e fizemos a tradução, fizemos todo o processo de criação do mesmo produto, só que agora para vender na gringa. Isso mesmo. Agora eu quero ganhar em dólar. E no primeiro dia dela, que a campanha já estava rodando, né, ela subiu ao produto, né, no mesmo dia que a gente fez a imersão, e no outro dia já teve venda. Com todos os order bumps. Com todos os order bumps. Então, order bump, para quem não sabe, são os complementares da venda ali, né, que eles aceleram o nosso lucro. Quando você vai comprar alguma coisa no site, aparece assim, quem comprou também levou, esse aqui também é pra você, as frases, né, que a gente... Isso, essas frases ótimas. Então, a pessoa que comprou o primeiro produto dela em dólar, comprou todos os outros produtos que estavam oferecendo lá no checkout. E aí é mais uma. Por isso que eu falo, gente, o mercado digital, às vezes a gente fica com medo assim, já tá saturado, isso aqui não é pra mim, não vai dar certo, tem muita gente vendendo. Não existe uma pessoa que vai se comunicar com a audiência dela como você se comunica. A pessoa nunca vai falar igual você fala, o produto dela nunca vai ser exatamente o seu. Por mais que tem muita gente que faz plágio, né? Inclusive já fizeram vários dos meus produtos, mas não é você, né? Não é o seu criativo, não é a sua fala, não é a sua emoção, nunca vai ser você. Por isso que eu acredito muito que não existe saturação para o mercado digital, porque cada oferta é única. Por mais que você
tenha produtos parecidos ou similares a de outros O infoprodutores. conhecimento é diferente, né? O conhecimento é diferente e a forma que você oferta também é diferente. A sua visão sobre aquele determinado Sim. assunto é diferente. E aí vem a outra abertura, né, de oportunidade, que é você vender o seu infoproduto para outros países. Porque quando você tem um negócio físico, né, a Carol, né, vende negócio físico, eu também, você tem uma limitação. Não tem como eu, por exemplo, com a farmácia de manipulação, sair enviando manipulado para o mundo inteiro. Com o negócio digital, não existe isso. Você traduziu o produto, você vende, não tem fronteira, exatamente. Então você vende para todo lugar que você quiser e qualquer língua que você quiser traduzir. E assim, gente, não é bicho de sete cabeças. Eu imaginava que era uma coisa mirabolante que você tinha que fazer. E não é. Hoje em dia, né, tem as ferramentas, igual o Canva mesmo, você consegue traduzir o seu produto ali. A Joyce ensinou pra gente. Em um passo, em um clique. Nossa, gente, que isso? Meu Deus, onde eu tava? Onde eu tava, gente? Ai. Dormi no ponto. Se você... Não, eu vou voltar em outra pergunta aqui. Quando você bateu o seu faturamento no primeiro mês, né? Foi mais de 15 mil reais no primeiro mês de faturamento. Vocês que viram meus criativos aí, a Carol fez mais de 15 mil. É essa Carol, gente. Sou eu, Quando você viu esse faturamento, o que você pensou? Você pensou assim, eu vou criar novos produtos? Qual que foi o seu pensamento em relação à empresa? Porque agora você tem um CNPJ de infoprodutora. Pois é, então, eu falo assim, quando a gente começa, por mais que a gente sabe que o negócio vai dar bom e tal, que tem chance, acho que a gente nunca imagina o tão bom pode ser que ele dê. Nunca imaginei na minha vida que no meu primeiro mês eu faria 15 mil reais. Nunca, juro por Deus, nunca. Então, quando assim, eu imaginava que seria bom, mas tipo assim, uns 10 mil talvez, né? E aí, quando fechamos o mês lá e deu mais de 15 mil, eu fiquei realmente, assim, muito surpresa, né? Só que... eu esqueci a pergunta. A pergunta é, o que você imaginava em relação a, tipo assim, o seu crescimento como infoprodutora? Você pensou, vou criar novos produtos? Ah, tá, dos produtos. E aí, é óbvio, só que eu falava assim, gente, se com um produto eu fiz 15 a conta mil... vem. A conta vem. Se eu tiver 10 produtos rodando... Se eu ficar sem tempo pra mais nada. Se eu nem comer mais, nem tomar banho, pôr a Melina numa escola integral, 30 dias no mês, eu acho que eu consigo fazer uns 100 mil no mês. Mas é isso, tipo assim, óbvio que eu pensei isso, né? Com um produto eu fiz 15 mil no mês, não, então eu acho que se eu tiver mais produtos, né, quanto mais, melhor. Essa era muito a minha visão. Só que hoje eu vejo que realmente os produtos, a quantidade realmente é importante. Só que eu acho que as estratégias que a gente utiliza, a questão dos criativos, né? Validar a oferta certinho. Sim. Fazer realmente as pessoas desejarem o seu produto, ver que ele é importante. Eu acho que isso é o segredo a mais, assim. E tem as estratégias também, né? Que você Sim, até porque até uma preocupação que a gente teve aqui, quando a gente começou a escalar os nossos produtos. Essa conta todo mundo faz, eu acredito. Se eu tenho um produto que vende X, com tantos produtos eu tenho... Só que não é bem assim. Por quê? Quando você cria novos produtos e aquele produto começa a dar resultado, você faz o quê? Você começa a abandonar os outros. Tanto que eu lembro que eu falei com a Carol, não deixa o produto principal de lado. Porque é uma tendência. Você começou a vender mais o outro, você começa a esquecer aquele. Então, e o produto já está validado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Continuar fazendo boa oferta e bons criativos para o produto que foi o produto que abriu as portas. Por quê? É um produto potencial, ele já vendeu, ele já está validado, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter, assim, eu falo muito isso com as meninas, para não abandonar a ideia principal e você ir trabalhando em cima dela, porque a própria audiência, o próprio público, a Carol mesmo, né? O produto dela é um produto voltado para a área da estética e as próprias alunas já deram ideias que precisam de outros produtos naquela mesma área. E ela já tem outros produtos hoje, né? Tem. Então, inclusive vocês que estão assistindo aqui, se precisarem aprender criolipólise, faça o seu merchan. Mesmo. Então, nós temos o meu primeiro produto foi o manual Crio Sem Neura, onde eu explico, ensino, né, para as alunas técnicas de parâmetros de segurança que elas podem utilizar para evitar as intercorrências, mas caso aconteça, porque assim, a gente sabe que quando a gente mexe com o equipamento, muitas coisas fogem um pouco do nosso controle, né? Você está lidando com uma máquina.
Então tem todo um processo que você faz ali para você ter certeza quem aluga o equipamento, né? Para saber se a máquina tá ali dentro da temperatura ideal e tudo. Então eu ensino tudo isso lá. Mas caso elas venham a vivenciar uma intercorrência, elas vão saber realmente o que fazer. E eu, como profissional, trabalhei, né, a minha vida inteira aí com CRIO praticamente. Mais de quantas crios você já fez? Mais de 2.000 crios, 2.000 pacientes atendidos. Então, assim, eu sentia muito falta disso, né? Graças a Deus, assim, eu já tive algumas intercorrências, obviamente, mas nada assim que fugisse do meu controle, porque eu tinha o conhecimento necessário para atender minha paciente, né? O que eu usar ali, qual produto, o que eu precisava ter ali na minha maletinha de primeiros socorros. Então, isso é muito importante. Sim. E muitas profissionais ficam preocupadas somente com técnica, Sim. com protocolo, e esquece desse lado, sendo que é algo que tá ali. Sim, e outra Qualquer coisa, se pessoa pode você em acontecer. um momento deixa transparente pro seu cliente que você não está segura para fazer Sim. aquele procedimento, pronto, a pessoa Acabou. não volta. Ela vai terminar ali porque ela pagou, mas ela não vai voltar. É. Com certeza. E eu, assim, como eu vim dessa área também, na saúde, da estética, a gente percebe muito isso, né? Como que falta essa questão da preocupação do pós com o paciente, né? Então, assim, materiais nessa área são necessários. Não é uma questão de vai me trazer faturamento, é uma questão que precisa. Igual eu falo, assim, às vezes você nunca vai usar esse produto, essa parte, né, do manual. Às vezes você nunca vai usar essa parte de intercorrência e tomara a Deus que você nunca precise. Tipo o plano de saúde, né? Mas se um dia acontecer, você vai ter segurança para cuidar do seu aquilo. paciente. E aí agora também a gente vai lançar o Descomplicando a Criolipólise, que é o curso gravado, né, das técnicas, ensinando os protocolos que eu uso na clínica e tudo. E é isso. Então, uma pessoa, para ter feito mais de 2.000 pacientes de criolipólise, gente, ela tem que entender de criolipólise, né? Então, não é qualquer pessoa, tá? Então, se você tá assistindo aqui, é uma profissional da estética, porque eu sei que tem muitas que me acompanham, e precisa aprender criolipólise, Carol vai deixar o link aqui para nós. Vamos deixar. E hoje, assim, vamos falar um pouquinho da sua ideia. Vamos fugir agora um pouco desse contexto do mercado digital e falar um pouco da sua ideia de futuro para sua vida pessoal, assim, com essa questão do digital, de ter ido para o digital. Você consegue visualizar você tendo um negócio físico? Você consegue visualizar... porque eu falo assim, que quando a gente entra para o mercado digital, muita coisa muda na nossa cabeça. Muito. E uma coisa que eu sempre falo com as minhas filhas, vocês podem ser o que vocês quiserem, desde que vocês sejam farmacêuticas. Não tem pressão, gente, mas assim, tem que assumir os negócios da família. Só que com essa ida para o mercado digital, você vê que existem muitas possibilidades, né? E é claro que eu quero que elas tenham uma profissão e a gente vai batalhar para que isso aconteça, mas você percebe que tem outras coisas que as pessoas precisam, as nossas crianças, né, de hoje, precisam aprender também. Você tem algum pensamento desse em relação à Melina? Tipo assim, uma preocupação de como vai ser o futuro dela com essa ascendência do mercado digital? Você já parou para pensar? Então, esses dias eu e o Gabriel estava até conversando sobre isso. Tipo assim, como que deve ser, né, quando a criança ali cresce? Como que você vai direcionar? Porque hoje a gente fala que criar um filho é muito difícil. E a criação engloba várias caixinhas, né? Sim. Inclusive essa questão de quando ela crescer, o que ela vai ser, como né, nós como pais vamos ajudá-la, né, nesse processo de saber o que ela quer fazer. Mas a gente conversa muito isso também, assim, porque o Gabriel, ele fez a faculdade, mas assim, pra bater o ponto. Hoje ele não trabalha com o que ele formou. O Gabriel, ele fez engenharia. Nossa, e hoje não imaginava. E hoje ele é do mercado financeiro. Então hoje ele tá até finalizando uma outra graduação, que é em gestão financeira. Mas assim, porque ele gosta muito dessa área. Então acaba que ele fez um curso que ele não gostava, não se identificava. E ele fala muito isso também. Ele fala assim, e eu fiz estética, que, né, quando eu falei com a minha mãe que eu ia fazer estética, ela ficava, estética? Né? Ela falava, meu sonho era ter uma filha médica, uma dentista e uma advogada. Você vai fazer estética? E aí a minha irmã do meio fez estética também. E agora a Júlia tá fazendo veterinária. Então, assim, nada a ver. Mas a gente conversa muito isso, que eu acho que a gente vai incentivá-la, obviamente, para ela fazer o que ela... Por exemplo, se ela der indícios, igual essa minha irmã mais nova, ela sempre falou que queria ser veterinária. Desde pequenininha, ela sempre amou os cachorrinhos, animais e tudo. E ela fala, vai, quando eu crescer, eu quero ser veterinária. E aí, obviamente, minha mãe tentou tirar isso da cabeça dela, né? Que, não dá, vai ser médica de gente. E eu falo assim com o Gabriel, se a Melina der indícios pra gente de alguma coisa, óbvio que a gente vai incentivar.
porque talvez é algo que realmente gosta. Mas se ela também vê que não é, tudo bem voltar e refazer alguma coisa. Mas eu falo que a pessoa tem que ser feliz mesmo dentro do que ela escolheu. E hoje, com o mercado digital, obviamente, né? Ela vai vivenciar isso na nossa vida e provavelmente... Já põe ela pra fazer umas artes no Canva. Então, provavelmente ela vai... Porque, assim, eu tô muito igual com essa minha irmã mesmo, que faz veterinária. Eu fico, Júlia, faz, minha filha. Nossa, eu fico dando umas ideias pra ela. Eu falo, olha o povo. E ela desenha muito bem. Tipo, desenha mesmo. Uhum. E eu falo, imagina você fazer os desenhos, tipo assim, a parte, sei lá... sistema circulatório do cachorro, você desenhar aquilo ali, vender essas... É a anatomia, né? Fala? Anatomia e fisiologia. Anatomia, mas como é que chama quando o pessoal vende aquelas... lâmina? Ah, Vende lâmina pros alunos estudarem, imprimir. Nossa, eu dou tanta ideia pra ela. Então eu acho que eu vou ser um pouco assim com a minha Lima também, né? O que ela gostar, a gente vai tentar jogar ali pro digital. Mamãe, eu quero ser médica. Vai ser médica de infoprodutora. Tipo isso. Mas eu acho que a pessoa ela tem que ser muito livre. Mas com essa questão do mercado digital hoje, eu acredito muito que o futuro mesmo das crianças não vai ter como, vai ser. Hoje a inteligência artificial... Sim, uma preocupação que a gente tem muito lá é essa questão. Porque lá em casa a gente não usa tela com as crianças, né? Elas sabem, porque a criança hoje ela pega no telefone, ela mexe melhor que a gente, né? Uhum. Então eu não sei aonde elas aprendem. Mas a gente não incentiva o uso de telas, né? Elas brincam muito, ainda tem muita criança no nosso prédio, então elas têm essa vivência com outras crianças. Uhum. Mas eu falo que se for usar, que use pra fazer dinheiro, né? Porque, gente, ficar vendo a vida dos outros, né, gente? Primeiro, que você começa uma cobrança surreal. Você fica frustrante, né? Frustrante, porque você frustrado. nunca se acha bom o suficiente, ou que você tá no momento certo. A vida do outro é ótima. E na verdade tá mais cagada que a nossa. E ele vai vivendo e você tá achando que tá tudo bem. E aí eu vejo muito assim, tipo, às vezes até as pessoas chegam pra mim, teve uma pessoa que me chamou no Instagram uma vez e falou assim, Joyce, eu quero muito comprar seu curso, mas você me dá garantia que eu vou conseguir vender? Eu falei, não te dou garantia, filha, não precisa nem comprar. Porque eu não tenho como dar garantia pra ninguém, gente. O curso é uma metodologia que você consegue depende seguir. da pessoa. Mas eu não posso falar, vai lá porque você... Eu garanto que você... vai fazer 10 mil no seu primeiro. Depende muito do esforço da pessoa, porque a metodologia, se seguir, vai ter resultado. Mas se não seguir, se assistir uma aula, igual eu vejo várias pessoas compram curso e deixa lá, pelo comodismo de ter o curso, na hora que ela quiser fazer o dinheiro, ela acha que vai pegar ali e vai funcionar. Não é assim, né? Então, eu acho que quanto mais a gente dedica, mais as coisas acontecem, né? E aí depois a pessoa fala, teve sorte. Não existe isso, né? Não existe. Quando você olha para o seu futuro, né, como infoprodutora, o que você espera? Nossa. Ai, o céu é o limite, essa é a frase muitos dela. dólares na minha conta. Nossa, Joyce, mas eu imagino assim que realmente eu acho que é um mercado capaz de transformar a vida da pessoa, da sua família. Então é algo assim que eu acredito muito que vai dar muito certo e que eu quero esse ano ainda, já tenho essa meta, 100 mil no mês. Essa é a minha meta. Eita, então, tem que preparar outra placa. Eu quero muito bater, né, esse marco de 100 mil. Obviamente, né, vai ser com o acúmulo desde quando eu comecei, mas eu acho que se eu começar a fazer, tipo, 100 mil por mês, nossa, gente, tá bonito demais. Tá ótimo. Ai. E eu queria agora que você falasse um pouquinho, resumisse, assim, pra quem tá assistindo a gente. Quais os desafios que você achou que te paralisariam e como eles te fortaleceram na hora que você viu que você era capaz de fazer? Então, assim, eu me vi como uma criança pequena, por exemplo, no meu caso. Eu já tinha tentado, né? Assim como você, tentei o lançamento também. E aí eu fiquei, gente, sério, eu fiquei uma semana sem praticamente conseguir falar no meu último lançamento. Porque eu criei tanto conteúdo. E aí depois tinha que fazer as lives, que agora você tem que continuar, né? Não é só a CPL, você tem que continuar depois, tentando convencer a pessoa a comprar o produto. E aí manda mensagem, aquela loucura. Eu fiquei, assim, uma semana sem conseguir conversar. Então, pra mim, não sei pra você, o principal desafio na minha jornada foi viver algo disruptivo, porque quando eu comecei no digital, lá em 2021, que eu fui começar a tentar algumas coisas dentro do mercado, só se falava de lançamento. Raramente você ouvia alguma pessoa falar de perpétuo, né, que é a modalidade que a gente trabalha. Então, pra mim, assim, o principal desafio foi ir na contramão, né, porque tava todo mundo indo pra cá e eu resolvi voltar.
Tipo, né, eu vou fazer aquilo que eu acredito. E aí até de contra-vontade com algumas situações que eu tava vivendo naquele momento para que eu... Tanto que eu lembro que o meu primeiro infoproduto foi um produto de R$19,97 e a gente fez, nos primeiros 15 dias de venda dele, a gente fez R$4.000 com ele. E no primeiro mês a gente fez mais de 14 mil, com um produto de R$19,97 e eu nem tinha order bump. Então, assim, foi muita venda. Muita venda. Que era muito barato o produto, né? E aí, quando eu comecei, a minha ideia não era vender um produto para ter lucro, era vender um produto para captar lead pro lançamento. Eu falei, assim, cara, é isso aqui. Eu falei, eu não quero mais lançamento. Eu quero isso aqui. E aí, assim, pra mim foi esse desafio, ter que bater firme na minha ideia e falar, tipo assim, né, até realmente... Porque as pessoas também acreditavam muito que o lançamento era muito bom pra você. Então, e querendo ou não, as pessoas à sua volta, né, tipo assim, eu acredito, né, que instigavam muito isso em você. Tipo, se não for lançamento não vai dar certo, você tem muito potencial, vai. E você ir totalmente contra, né, nadou contra ali a maré. Né? Eu lembro que eu fiz uma reunião com um rapaz, ele era coprodutor, né? E ele falou comigo, na hora que eu falei com ele, eu falei, não, eu prefiro ter, eu lembro perfeitamente dessa reunião, eu prefiro ter previsibilidade do que ter pico de faturamento, porque o lançamento é isso, você vai fazer ali um faturamento alto, mas depois, se você não tiver um outro produto rodando, você não vai vender só no próximo lançamento, né? Então, assim, você fica meses ali sem faturar, se você não tiver outros produtos rodando no perpétuo. Então, na hora que eu falei com ele, eu lembro da expressão dele, assim, na hora que eu falei que eu não queria fazer lançamento, tipo, porque ele era produtor de lançamento, então ele murchou na hora, assim. E aí, era isso, né? Eu sentia isso, as pessoas não queriam que eu fizesse perpétuo, elas queriam... Tipo assim, nossa, que mulher boba, eu não quero fazer lançamento, como assim? Você teve alguma coisa assim, que você, tipo assim, você sentiu algum desafio? Não precisa nesse âmbito, Contexto, assim, né? Então, eu acho que essa questão da maternidade, né? Que foi, pra mim, assim, pegava mais de ser um desafio, porque eu tinha que produzir, fazer o produto, fazer o negócio. Igual a Melina, ela dormia 2 horas e meia à tarde, então era a hora que eu focava. E às vezes eu precisava, igual essa questão da tela mesmo, foi algo que a Melina, ela vinha, né, de um processo de não zero telas, mas assim, o mínimo possível que ela assistia. Às vezes eu precisava fazer alguma coisa da clínica, antes de estar mexendo com os infoprodutos, eu precisava confirmar uma agenda, mandar um áudio, alguma coisa ali, que ela ficava aquele negócio, mamãe. Aí você colocava ali na tela, ali na televisão um pouquinho, pra você poder resolver as coisas, fazer uma ligação. Então, era mais ou menos assim, mas era pouca tela. Só que quando eu entrei pros infoprodutos, acho que teve até uma vez que eu te mandei um áudio desse, falei, minha filha, a Melina tá ficando na tela, tá de pé. Mas vai ser por uma fase, depois vai passar. Então, assim, isso eu ficava me cobrando muito. Falei, meu Deus, é aquela questão da nossa mente, né? Sim. Meu Deus, será que tá valendo a pena? Tipo, se a Melina tá ficando na tela pra eu poder fazer os negócios aqui no infoproduto, oh meu Deus. E a culpa, né, de mãe, aquela coisa, mas aí ao mesmo tempo eu falava, Carol, você tá dando uns passos pra você colher algo maior. É uma fase, daqui a pouco ela tá indo pra escola, vai ter a rotininha dela. E já ama, né? Isso, ama muito, desde o primeiro dia. Chora pra ir embora. Isso não te define como uma péssima mãe, porque a cabeça da... Igual eu falo, gente, tudo na nossa vida, a gente não controlar a nossa mente, você não consegue fazer nada. Sempre você vai estar se culpando, sempre vai ter alguma coisa acontecendo. Não sou suficiente, isso não é pra mim, que não sei o que, você chuta o balde mesmo. Então acho que a mente tem que ficar muito focada onde que você quer, onde você quer chegar. E é isso, eu penso assim. E abrir assim, mão, sabe? né? Porque assim, eu falo isso muito também com as alunas, principalmente as que reclamam do resultado, né? Às vezes não tá tendo o resultado que esperava, mas não tá se dedicando tanto que precisa. Então, às vezes a pessoa fala, não quero trabalhar muito porque eu vou ter um burnout, né? Eu escuto isso muito, você tem que equilibrar. Eu acredito muito que existem momentos na vida. Vai ter momentos que você vai andar em desequilíbrio. E aí você tá mirando em algo maior. Sim. Né? Então, assim, ter essa clareza de que é um momento que você tá vivendo um desequilíbrio para que depois você tenha um equilíbrio no período de tempo maior. Não, e eu falo, e o mercado digital, hoje, ao meu ver, é uma das poucas coisas, uns poucos trabalhos que você consegue, tipo assim, se você se dedicar para criar um negócio bacana, né? Fazer ele ter uma estrutura de negócio, na minha visão, é o trabalho que vai te permitir curtir mais sua família do que qualquer outra coisa no mundo. E outra coisa, resultado rápido. Resultado rápido. Gente, você abre um negócio físico, você demora mais de 1 ano pra ter lucro. Que 1 ano, minha filha? Nossa senhora. Vamos falar disso, senão as meninas vão desistir de abrir a clínica. Vai todo mundo só fechando as clínicas.
Vamos pro mercado digital, gente. Mas é verdade, né? As pessoas têm essa ilusão. E outra coisa que eu vou falar aqui, que isso aqui também é um pouco polêmico. As pessoas ficam cobrando, né, o resultado. Mas eu entrei ontem no mercado digital, esse dia de hoje, que hoje já tá fazendo um dia que eu tô no mercado. Eu tenho que vender 15 mil, tenho que vender 20 mil. As coisas não funcionam assim, gente. Tem gente que tem resultados, igual a Carol teve no primeiro mês, mas tem gente que vai ter resultados depois. Eu também tive esse processo, né? Eu comecei em 2021 e só em 2024 que eu fui fazer resultados expressivos. Então, eu passei, assim, muito tempo gato pingado. Quebrando a cabeça. Quebrando a cabeça até achar algo que eu me identificasse de fato, para que eu pudesse realmente desfrutar, cultivar, né? e cultivar aquela ideia até que ela se tornasse algo sólido para mim. Então, e aí entra uma questão, né? Muita gente entra pra faculdade e não sabe nem se é aquela profissão que ela quer. A gente acabou de falar aqui, né? O Gabriel fez algo que não era algo que ele se identificava, ele fez, por achar que naquele momento era o ideal. E aí a pessoa faz sem ter certeza se aquilo vai dar certo. Você investe dinheiro sem saber se aquilo vai te trazer um retorno financeiro. E aí no mercado digital elas não têm paciência. Mas eu acho que é justamente por conta disso. Eu acho que agora a tendência é cada vez mais as pessoas desmistificando isso. Que antes, né, as propagandas que a gente via, os anúncios, era tudo de que, tipo assim, vem ser milionária, não sei o quê. Então isso já é meio que uma coisa que ronda na internet, né? Que a pessoa vai ficar rica no primeiro... Mas, gente... Nunca vai ser assim. Se a pessoa não dedicar, é óbvio, ela pode colher muitos frutos, mas ela depende dela. Sim. Se ela vai fazer acontecer ou não, isso não tem como. Nem Deus vai vir aqui e vai... Igual eu falo, Deus me mostrou o seu produto, o GPS. Eu pedia muito na época, falei, Deus, eu preciso me encontrar com alguma coisa. Eu não tô feliz do jeito que tá acontecendo lá na clínica. Eu preciso de um negócio mais que me dê mais... paz de espírito, né? Mais paz, sabe? Pra eu me sentir útil de novo, pra eu poder contribuir aqui na minha casa, porque eu gosto disso, né? Então... Comprar minhas brusinhas. Comprar minhas brusinhas. Eu compro minhas coisinhas, fazer uma unhazinha, né? Cortar o cabelinho, pagar uns milhinhos lá nas mechas. Mas Deus, ele te dá te mostra a porta, né? Ele abre a porta pra você, mas ele não vai seguir o caminho pra você. Sim. Se você não for lá e fazer e meter a cara, as coisas não vão acontecer. Inclusive, eu até tenho alguns dos devocionais que eu coloquei lá, que a gente tem um grupo de devocional, vou deixar o link aqui abaixo também se você quiser entrar, é gratuito, você pode entrar todo dia, tem devocional pela manhã. Eu falo sobre isso, né? Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele poderia ter falado com a pedra para a pedra se mover, mas ele pediu para os homens irem lá tirar a pedra. E em diversas situações também, dentro da Bíblia, a gente vê Deus dando a oportunidade da pessoa fazer algo, gente. A gente tem que entender isso. Nós somos seres capazes. Só de você ter acesso, você conseguir entender as coisas, né? Às vezes, conseguir ter inteligência, estratégia para poder facilidade, fazer algo. né, de aprender. Tanta gente que gostaria de conseguir fazer algo assim e, às vezes, por limitação física, não consegue. A gente, graças a Deus, tem saúde, consegue desenvolver isso e a gente fica colocando. Não é que você tem limitação, você coloca limitação em uma coisa que não existe, né? E isso, eu acho que, sim, sabe? Eu não sei, mas eu acho que isso entristece a Deus. Porque ele já fez muito mais do que ele precisava fazer. E a gente tem que também, eu falo assim, que Deus deve ficar lá, né? Nossa, minha filha, você já me pediu isso. Eu já dei. Calma. Pensa aí direitinho, porque eu acho que a gente pede errado mesmo. Igual, né? A maioria diz, nossa, abençoa minha conta bancária, mas não vai acontecer isso. Deus vai te dar oportunidades para você aumentar a sua conta bancária. Né? Então acho que a gente tem que ser atento e vigilante a essas oportunidades que Deus coloca na nossa frente. E eu acredito muito nisso, com certeza. E se é algo que você viu que tem potencial, né? Igual esse negócio mesmo do mercado digital pra mim. Eu falei, cara, igual eu te falei, eu tô com sangue no olho de aprender cada vez mais. Por isso que aí eu não perco nenhuma aula, porque eu quero absorver tudo que eu conseguir, né? Óbvio que tem coisas que eu não entendo ainda, que eu ainda vou aprender, mas se você tá ali se doando, você vai receber, né? E na imersão que a gente fez vendendo em dólar, a Carol, a menininha dela tava doentinha, né? Ela tava com o pé, mão e boca, e aí ela tava agitadíssima, pulando atrás da cama, e ela toda hora desligava o microfone. Melina, desce daí. A vida da mãe, gente. É um eterno desce, não, volta, para, não faça isso.
Lá em casa é só isso, meu filho, o dia inteiro, 24 horas. Disseram que menina era mais tranquilo. Disseram. E eu acreditei, tá? E eu acreditei. Se você pudesse resumir, assim, a sua jornada, a quantos mil faturados até agora? Já passou aquele dia, eu te mandei, né? 40? Deve estar uns 45, 46. Foi março, né, que você começou? Dia 10 de março eu lancei meu primeiro produto. Ela fala assim, gente, se você puder escolher uma data, escolhe o dia 10. Tipo isso. Final de mês é péssimo, gente. Então, março, nós estamos em junho, março, abril, maio, junho, 3 meses, né? Mais de 40 mil reais de faturamento. Não, e esse mês ainda, né, estamos... Na metade, né? Eu acho que eu vou bater os 50 esse mês ainda. 50 mil faturados em 3 meses. Se você ainda não está no digital, você está pagando caro no café sem ter condições. Preste atenção nisso. E aí é o que eu falo, né? A gente vê tanta coisa, tanta oferta, tanta loucura que aparece, né? Tantas promessas no mercado digital. E aí a gente fica com essa saga de achar algo certo, sabe? E eu acho que o grande acerto, não só da metodologia, mas de ver mesmo o resultado das alunas, é essa questão do acompanhamento. Toda semana a gente tá ali tirando dúvida. Nossa, eu falo assim, Joyce, isso é fundamental. Porque ali você tem um lugar para que... Porque é um processo que te gera muita dúvida, né? Tipo, você tá assistindo as aulas ali. Aí você vai seguindo o que você tá falando ali, beleza. Mas, pontualmente, tem algumas coisinhas que vão surgindo ali. Igual eu falo, e esse negócio você não precisava fazer isso, né? Esse encontro, e você faz. E isso ali, gente, vale muito ouro. Só aquelas aulas ali já dariam um curso... E na verdade, assim, essa questão da monitoria, foi uma... 3 mil, tá, gente? O próximo preço do GPS será 3 mil. Brincadeira. Mas é porque eu senti muita falta disso, sabe? De você ter um suporte. E não é um suporte, porque a gente tem um suporte no WhatsApp também, mas você tá com a pessoa ali, sabe? Sim. Por mais que a gente sabe que tem cursos aí, que tem acompanhamento, mas, gente, não tem como. Os insights, né? É uma coisa que você faz que vira, sabe? Tipo assim, uma chave. Falou isso aqui, eu vou usar isso no meu criativo. Sim. Aí você faz o criativo, aí dá certo. Bom. E aí a gente sabe que o jogo do digital, o que manda muito é o criativo, é a copy de venda, né? A oferta tá bem estruturada. E toda semana a gente praticamente fala sobre esse assunto. Sim. Então aí tem insight novo, tem alguma coisa que funcionou pra colega e a colega traz, e aí... Traz também fonte de inspiração para quem tá entrando, né? Você tá com pessoas que têm resultado. Eu acho também que você dá a oportunidade, né? Sempre um dia antes você manda lá o questionário pra gente colocar as dúvidas. O meu sempre era tipo um podcast de perguntas. Dava pra fazer um podcast só com as perguntas dele. Então isso é muito legal. Isso a gente faz a gente realmente se sentir pertencente a uma comunidade ali. Sim. Que uma vai ajudando a outra. E o grupo também é muito legal, sim. Né? E eu falo que até esses dias a gente levantou esse dado. As alunas que mais têm resultados são as alunas que participam das monitorias. Pois é. Então faz toda a diferença. Mas isso não tem dúvidas disso, né? Quando a pessoa tá ali se dedicando, ela vai colher os frutos. Agora eu queria que você deixasse um recado para quem... A gente já tá chegando no encerramento aqui. Para quem tem dúvidas de como... Não vou falar do GPS aqui, fala do mercado digital, porque senão vai ficar muito vendendo meu peixe. Mas tem que vender, gente. Mas é porque isso aqui ensina tudo do mercado digital. Depois eu vou deixar o link para vocês aí, caso vocês se interessem pelo GPS. Mas para quem tem essa oportunidade de colocar o seu conhecimento, às vezes a pessoa sabe algo, faz algo muito bem feito, e não só coisa técnica, né? Porque tem gente que, por exemplo, a Carol, ela tem produto para maternidade também. Nós estamos aí, né, gente? Vamos produzindo. Depois que você descobre, meu amor, como é que vende... Não, só que eu falo que esse caderninho aqui vai ficar só contando, só as ideias. Fala assim, que haja tempo para criar todos os produtos que a gente tem vontade, né, gente? E lá dentro do GPS a gente tem algo muito legal, que é uma planilha, ela chama DTP, onde a gente vai colocar ali as dores da nossa audiência, né, da nossa persona. E só de preencher essa planilha já surge infinitos produtos. Essa planilha, nossa senhora... você quer criar 100 produtos em um dia. E eu queria que você falasse pro pessoal que tem dúvida sobre entrar no mercado, as mulheres, né? Que a gente fala muito para mulheres aqui. O que você fala, assim? O que você realmente encorajar elas, né? Com uma palavra aí que você acha que faça sentido pro momento delas. Você fala para ajudá-las a ter coragem de entrar no digital? O que o mercado digital trouxe para você que talvez se não fosse essa oportunidade que você teve no digital, você não poderia viver, né? Acho que até essa questão mesmo de estar com a sua filha e ganhando dinheiro, né? Porque estar com a sua filha você já estava, mas ganhando dinheiro... Eu acho que é realmente, assim, a liberdade, né? Pra você
que você consegue, obviamente. Não quer dizer que você entrar pro digital, você vai ficar tranquilinha lá, deitada, comendo pipoca. Não, é um trabalho, né? Você precisa se dedicar horas ali do seu dia pra você aprender. Nunca parar de estudar também, né? Sempre tá querendo buscar mesmo, igual eu sempre participo das mentorias. Eu acho que isso é muito importante. Isso me faz ter vários insights, né? Pesquisar, estudar, enfim. Mas eu acho que é essa questão mesmo de entender que, no meu caso, é possível eu conseguir ganhar dinheiro, né? Me sentir útil mesmo sendo mãe. Na loucura da maternidade. Eu acho que é isso, porque, sem brincadeira, há uns tempos atrás eu falava, gente, não tem como você ser mãe e ganhar dinheiro. Não existe. Que horas? Ou eu vou ser mãe, ou eu vou ganhar dinheiro. Mas era isso que eu pensava, de verdade, assim. E eu acho que muitas mulheres vivem isso. Tipo, e tem como você, e o mercado digital me apresentou esse mundo, que é possível eu ser mãe, cuidar da Melina, ter, né, igual na parte da manhã eu faço o almoço, fico com ela, brinco com ela, e à tarde eu foco no meu negócio, né? Então eu vou fazer os criativos, vou estudar, vou fazer isso, fazer aquilo. Então é algo que me possibilitou ganhar dinheiro mesmo na loucura da maternidade. Porque eu sei que quando a Melina crescer, as coisas igual as meninas já estão grandinhas, então é mais fácil, né, de você lidar. É, mas uma criança Então eu ficava pensando isso, eu falava, cara, só quando a menina tiver 6 anos que eu vou conseguir trabalhar de novo, assim. Útil. Me sentir útil aqui em casa, não é possível. Né, ter meu dinheiro, fazer o que eu quiser, não tem como. Então, eu pensava muito isso, e isso me matava por dentro, que eu falava, não tem condição, gente, tem que ter um jeito. E o mercado digital me mostrou isso, que é possível, entendeu? Então, vamos ver. Estamos indo, seguindo no processo. Para colher muitos frutos, se Deus quiser. Eu queria agradecer a participação da Carol. Chegamos ao fim. E ela vai abrir aqui para vocês verem, gente, a premiação dela, que já tá atrasada, né? Porque, como vocês sabem, ela já bateu... Tinha ganhado 5 placas dessas. É a nossa plaquinha de 10 mil de faturamento, que tá atrasada. Que lindo! Ai, tava super ansiosa com essa placa. Vamos ver. Eu tentei colocar a agenda aí dentro, mas ela não coube. Tem uma cartinha. Que lindo! Ai, gente! Nossa! Olha, gente, que coisa linda! A próxima é de 100 mil e ela vai vir aqui buscar novamente. Vou vir buscar com muito prazer. Olha, gente! Amei, gente! Ai, obrigada! De nada! Amei. E eu falei com ela assim, a Carol, eu já conheço ela há mais tempo e ela sempre chora, né? Sempre chora, e hoje eu não chorei. E não vai fazer eu chorar, não. Não, eu ia fazer. Eu ia falar assim, agora deixa um recado pro seu marido. Ah, não. Te amo, amor. Obrigada por falar tudo. Do marido dela que ela chora. Obrigada por tudo, viu? Você foi fundamental. Não vou falar muito, senão eu vou chorar. Não? Você, não vou falar muito, senão... Não, ele sabe que eu amo ele, já falei tudo. Mas, Carol, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu realmente tô muito feliz com o seu resultado. Assim, eu até falei com o Everton, cara, às vezes, até eu me emociono, porque às vezes a gente fica nessa cobrança, né? Eu preciso entregar resultado pra elas, eu quero que elas sejam bem-sucedidas. E eu me cobro muito por isso, sabe? Assim, que eu sou muito perfeccionista, eu quero fazer o meu melhor pra que vocês tenham resultado. Às vezes não fica o melhor. E você faz. Não pode dizer que você faz. Mas ter, né, alunas que tem esse resultado, não é pra mim, né? Sim, é pra vocês. E eu fico muito feliz de você ter sido uma das primeiras, né, a ter tido resultado, porque é o que eu falo, gente. Eu acredito muito que Deus, ele tem um propósito pra cada coisa, né? E quando você me mandou aquela foto, nem tinha começado a ver o curso ainda, já tava chorando. Nossa, eu chorei muito. É porque realmente eu tava desesperada. Eu acho que não sei se você percebeu isso. Eu tava, tipo, louca. Tipo, Joyce, é a última chance da minha vida. Eu não tinha percebido isso, mas eu senti que você ia fazer dar certo, sabe? E realmente que legal, deu. Né? Realmente deu. Eu tô feliz. Então, que bom. Eu espero muito que você bata aí os 100 mil que você tanto deseja. Amém. E é de coração mesmo que eu desejo, né? Se precisar do nosso suporte lá do GPS, de mim. Não, eu sei disso, meu filho. Ih, ela acha que vai ficar livre da gente. Não acho, gente. Porque não tem como, né? Não tem como. Não, eu já perturbei muito essa mulher, gente. Mas assim, valeu a pena. Valeu a pena. Vai valer mais a pena quando a gente viajar e ela pagar a minha passagem. Vou, pra fora, com certeza. Não, meu filho. Deixa comigo. E é isso, sabe? Eu desejo muito que você alcance os seus objetivos, os seus resultados. Obrigada. Que você não só viva essa, né, a criação da sua filha
com a possibilidade de estar perto dela, porque o mercado digital proporciona isso, mas que você também traga transformação através do seu infoproduto para suas alunas. Com certeza. Porque é isso que eu peço muito a Deus, que os meus produtos eles não sejam só para fazer eu ganhar dinheiro, mas que eles tragam alguma transformação. Sim. E o propósito, né? É algo que você ama, você sempre se dedicou a isso, atendeu mais de 2.000 mulheres fazendo criolipolis. Então, tem um propósito, não é à toa, né? E aí você traz isso para suas alunas também. E é isso, gente. A gente quer agradecer. Amei, gente. Obrigada, nossa. Muito obrigada. Muito feliz. Que se você não é inscrita no canal ainda, clica aqui embaixo, se inscreva, porque a gente vai ter outros podcasts aqui e a Carol vai voltar outras vezes aqui para contar como ela faturou 100, 200, 300, 400 mil. 1 milhão! Muito obrigada. Amei, gente. Até a Obrigada. Tchauzinho.